E eu começaria por colocar uma questão e tentar responder-lhe se a atual arquitetura, digamos, do sistema de proteção social no nosso país responde, digamos, aos novos riscos que resultam, digamos, desta nova realidade, desta generada precariedade laboral que existe no nosso país. E eu respondo já que não responde, porque o atual sistema baseava-se em determinados pressupostos que têm sido postos em causa com as novas dinâmicas sociais, políticas, económicas que se têm verificado nos últimos anos, sobretudo na última década. E por isso estes pressupostos foram alterados, logo o sistema, a sua arquitetura também tem que ser modificada. E modificada em que sentido? No sentido, na minha perspectiva, no sentido de tornar menos restritivo o acesso, digamos, a determinadas prestações sociais, e, portanto, a tendência, na minha opinião, deve ser essa, tornar, digamos, menos restritivo o acesso a determinadas prestações sociais e por outro lado, em algumas prestações sociais também haver um sistema mais generoso do ponto de vista do alargamento que deve ser feito para alguns segmentos que hoje não são protegidos e que a situação atual exige que sejam também cobertos pelo sistema de proteção social. E, portanto, na minha perspectiva, deve ser essa tendência. Isto porquê? Porque há uma relação direta entre as condições de trabalho e o sistema de proteção. Anda sempre, digamos, há uma relação perfeitamente direta. E essa relação direta pode-se observar nos segmentos, digamos, de trabalhadores que são mais atingidos pela precariedade, é precisamente, digamos, nesses segmentos, relativamente aos setores de atividade onde trabalham, digamos, esses trabalhadores, que se verificam, digamos, as situações mais desprotegidas relativamente à segurança social. Depois, qual o caminho a seguir que devemos fazer? Em primeiro lugar, eu penso que para podermos encontrar as melhores soluções, e neste caso alternativas, digamos, à situação atual, a muitos aspectos da situação atual, nós temos que conhecer profundamente as causas que estão subjacentes à precariedade que hoje existe no nosso país. E, por sua vez, identificar quais são as desigualdades que são geradas, digamos, por essa situação de precariedade. E, a partir daí, tentarmos encontrar mecanismos de regulação sociolaboral que atenuem, digamos, os novos riscos sociais que estão sujeitos a diversos segmentos dos trabalhadores. Portanto, há que fazer uma reflexão profunda e um envolvimento, digamos, acho que a sociedade tem que estar toda envolvida, digamos, neste processo. Porque hoje as questões da precariedade não atingem, digamos, cada um por si, atingem toda a sociedade. Portanto, isto é uma questão que se estabiliza, digamos, que regula o funcionamento, digamos, de toda a sociedade. E por isso é preciso um envolvimento de todos para encontrarmos, digamos, as melhores soluções e as melhores alternativas à situação que temos. E daí, portanto, a relevância que eu atribuo às organizações que têm tratado, digamos, deste tema, que têm feito um trabalho excelente. Isto, se tivermos em conta que, a nível das organizações clássicas, representativas também dos trabalhadores, das suas organizações, tem havido, na minha perspectiva também, uma grande dificuldade em lidar, digamos, com estes novos desafios que se colocam relativamente a esta situação de precariedade generalizada a nível das relações de trabalho. E, portanto, eu penso que tem que haver uma postura mais
não tanto defensiva como aquela que tem havido. Eu penso que o movimento sindical, designadamente, digamos, os sindicatos têm tido uma postura excessivamente defensiva relativamente a muitas questões que estão subjacentes à precariedade. Designadamente, por exemplo, dou apenas um exemplo, normalmente a precariedade é justificada pela necessidade das organizações, das empresas serem competitivas e, por isso, recorrerem, digamos, à flexibilidade. E, portanto, a flexibilidade muitas vezes é confundida, digamos, com a precariedade. Ora, eu penso, com a minha experiência de alguma gestão, que é possível termos organizações flexíveis sem entrarmos, digamos, na precariedade. E aí as organizações que têm, digamos, uma intervenção junto dos trabalhadores, de quem se tem uma responsabilidade relativamente aos direitos sociais, devem ter, na minha perspectiva, digamos, uma postura muito mais disponível, muito mais ofensiva relativamente, digamos, a esta questão. Depois, algumas medidas que eu considero importantes para que este problema possa ser minimizado e se possam criar alguns mecanismos que respondam, em certa medida, aos novos riscos sociais. Em primeiro lugar, penso que se deverá, a nível da própria segurança social, reforçar, digamos, os meios para haver uma intervenção mais eficaz sobre a fiscalização, sobre alguns problemas relacionados com a fraude e evasão, que têm uma relação também direta com a precariedade laboral. A precariedade laboral tem, digamos, uma relação direta com o trabalho clandestino, com o trabalho ilegal, e, portanto, quando há trabalho ilegal e há trabalho clandestino, há sempre fenómenos de desproteção. E, por isso, é fundamental que, a nível da fiscalização, e quando digo fiscalização, não estou apenas a referir aos serviços da segurança social, mas deve haver, digamos, uma intervenção coordenada e planeada de todas as entidades que têm uma intervenção inspectiva relativamente às condições de trabalho. A própria Inspeção de Finanças pode perfeitamente, e já tem tido em algumas circunstâncias, alguma intervenção no sentido de identificar situações irregulares e que têm efeitos lesivos na proteção social, digamos, dos trabalhadores e também na precariedade laboral. Outra medida liga-se com a desproteção de alguns segmentos de trabalhadores. Estou-me a referir concretamente, embora este assunto venha a ser tratado no próximo encontro, mas penso que o atual regime que dá cobertura social, digamos, aos trabalhadores independentes tem que ser completamente revisto. Hoje, digamos, a carga que se abate sobre estes trabalhadores tem que ser reduzida. E para ser reduzida tem que haver, digamos, uma alteração profunda, digamos, do modelo que hoje vigora relativamente a estes trabalhadores. Portanto, aí, como eu disse há pouco, tem que haver efetivamente um alargamento da cobertura, designadamente relativamente à eventualidade do desemprego, mas também à doença, à maternidade. São eventualidades de extrema relevância na vida das pessoas e, portanto, esse segmento de trabalhadores tem que ter também uma cobertura devida. Depois, a definição rigorosa e objetiva das condições
em que o recurso ao trabalho independente, os chamados recibos verdes, tem enquadramento legal. Como hoje sabemos todos, o recurso, digamos, ao trabalho independente, aos chamados falsos recibos verdes, é uma praga que existe a nível, digamos, do mundo do trabalho. E por isso é preciso uma definição mais rigorosa e objetiva, digamos, das condições legais que podem enquadrar legalmente, digamos, a contratação de trabalhadores nessas condições. A minha experiência diz-me que, com muita dificuldade, só identificadas em muitas situações razões objetivas para considerar que aquele trabalhador devia ser um trabalhador não independente, mas ser um trabalhador, digamos, dependente e com outro tipo, digamos, de contrato. Por isso, é preciso fazer-se aí também uma intervenção. Uma outra medida tem a ver com a responsabilização das entidades, quer públicas, quer privadas, pela observância do cumprimento dos direitos sociais. Todos nós sabemos que hoje o mundo do trabalho assenta muito na chamada subcontratação de prestação de serviços. E também, neste domínio, há uma grande parte, digamos, uma boa parte dos trabalhadores que estão subcontratados também não têm a cobertura social devida. E por isso é necessário responsabilizar as entidades que subcontratam, por exemplo, se qualquer serviço ou qualquer organismo recorre, digamos, a uma contratação de prestação de serviços, ela deve ser responsável por verificar se a entidade que está a ser contratada ou subcontratada, digamos, está a cumprir com os preceitos legais. Isso nós temos verificado, ou, em algumas circunstâncias, insuficientemente. Portanto, isso é uma medida também de grande relevância, na minha perspectiva, de se poder atacar e combater este flagelo. E, portanto, como eu já disse, e terminava por aqui, e este é o caminho que, na minha perspectiva, deve ser prosseguido, é que este problema ganhe, digamos, uma dimensão e uma projeção pública que não tem tido até aqui, apesar dos grandes esforços que tem havido da parte, digamos, de alguns grupos de jovens, mais jovens, digamos, que têm pegado, digamos, neste tema e o têm tornado público, têm estado na visão pública, mas penso que as organizações representativas dos trabalhadores e também as forças políticas que se reclamam defensores, digamos, dos direitos sociais, têm que ser chamadas e têm que se pronunciar de uma forma muito concreta relativamente, digamos, a esta questão da precariedade laboral, que, na minha perspectiva, marca o presente e vai marcar, digamos, o futuro, sobretudo, digamos, dos mais jovens, de uma forma muito negativa.